assunto é voltado para a mecânica, essa parte da mecânica aplicada aí. E a mecânica que nós vamos estudar hoje, ela envolve máquinas, elementos de máquinas. Tem a parte que o assunto é referente a principais elementos de máquinas, detalhes construtivos e aplicações. Então, todo o projeto aí de máquina, ele surge sempre para satisfazer aí uma necessidade, seja ela industrial, comercial, para lazer e outras finalidades. Tá? Então, sempre vai nascer aí uma habilidade de alguém ou de algum grupo que consegue, de pessoas que conseguem transformar aí uma ideia em um projeto de um mecanismo que se destina a executar uma tarefa de qualquer aspecto aí voltado para as máquinas, tá? Então, por isso que eu peço aí que vocês possam ir amanhã fazer essa visita, porque lá nós trabalhamos muito voltado para a parte da mecânica também. Então, quando alguém te entrega uma máquina, às vezes ele pede para você fazer um retrofit, aquela reengenharia, né? Então, todo aquele processo ali de construção, modificação de máquinas, ela vai estar ali inserido na nossa parte da mecânica. É muito importante porque a gente consegue seguir um estudo detalhado das partes e como serão montadas, o tamanho, a localização das partes componentes, como engrenagem, parafuso, mola e o restante desses elementos de máquinas que elas mesmas possuem aí. Então, elementos de máquinas vão ser nada mais do que os parafusos, as porcas. Você vai ter que estudar um pouquinho o conceito de cada um, tá? Entender que cada um tem uma característica específica dentro da mecânica. Então, toda essa parte esse processo, ele passa por várias etapas, né? Várias revisões, onde melhores ideias substituem as iniciais, até que se escolhe o que parece melhor. Então, os elementos de máquinas, eles podem ser classificados em grupo conforme a sua função. Aí vai ter vários elementos existentes que podemos citar, o de fixação, como os parafusos, porcas e arruelas. E os elementos de transmissão, como a correia, polias, elementos de apoio. Esses elementos de apoio aí, como os mancais, guias e rolamentos. Então, existem algumas características que influenciam a seleção de um elemento de máquina. Resistência, você estava trabalhando aí com material, né? Então tem que saber ali a resistência, a confiabilidade, a utilidade, o custo e peso. São alguns exemplos das características que vai influenciar nesta seleção. E a partir a gente consegue perceber que a escolha e o dimensionamento dos elementos da máquina, ele vai exigir do projetista alguns conhecimentos básicos. Conhecimento de resistência dos materiais e dos conceitos. Falei para vocês dos materiais aí, que é muito importante, a resistividade de cada um, a temperatura que cada um suporta, os conceitos aí da mecânica aplicada, para que a gente consiga analisar corretamente esses esforços que agem sobre as peças e a sua forma aí de dimensão, para que eles sejam fortes e rígidas, tá? Então, a gente vai conhecer aí as propriedades desses materiais, todos esses estudos que a gente ainda vai ver aí pela frente, voltado para os elementos de máquina. E a gente tem que verificar, ter muito cuidado com essa parte econômica do projeto, conhecer aí os processos de fabricação. Temos vários processos de fabricação dentro da mecânica aplicada, tá? De que forma você vai conseguir fabricar aí esses elementos, né, essas partes aí constituintes dessa máquina, e um componente aí de máquina, no caso um projeto, ele vai exigir uma necessidade de determinadas dimensões necessárias para que esses componentes eles possam suportar todas as solicitações. E no mais aí tem o dimensionamento, que entende a determinação das dimensões de um elemento, tá, da máquina, de tal forma que ele possa resistir e garantir o bom funcionamento da peça e do equipamento durante o trabalho. Então, sempre vai ser necessário o conhecimento dos fundamentos da resistência dos materiais e das propriedades dos materiais. Aí vai entrar na classe aí, um pouco aí desses anéis, né? Tem os anéis elásticos, tem outras aí características. Então, esse anéis elásticos é um tipo de elemento de fixação. E aí ele é utilizado aí como trava, e é justamente para ter mais segurança dentro
para que ele consiga impedir um deslocamento, tá? Então, ele vai ter aí como trava, ele vai deixar ali o teu processo, né? Principalmente quando a gente está falando aí de mecânica, muito mais seguro e ausente um pouco aí dos problemas que podem vir a ocorrer, tá? Os anéis, aí tem as arruelas elas protegem, sempre vão proteger as superfícies da peça. Vocês vão encontrar vários tipos aí de arruelas, né? Depende, tem um tipo de material aí mais específico, a gente vai trabalhar, mas ele também serve para evitar deformações nessas superfícies. Aí vocês vão encontrar aí vários tipos de arruelas que nós utilizamos. As chavetas também, eles apresentam um corpo no formato aí prismático, utilizado para que a gente consiga unir esses elementos, tá? Principalmente a polia, que a gente está falando, o eixo polia aí. Essas chavetas elas vão ser muito empregadas, o contrapino, todos eles são importantes, tá? E aí ele tem um arame aí semicircular, ele vai ser usado aí de que forma aí nas extremidades, tá? Ele vai possibilitar uma dobra muito melhor nesses elementos, tá bom? E aí tem os parafusos. Todos esses parafusos vai ter o quê? Voltado aí para os parafusos. Os parafusos, eles são elementos de máquinas usados em uniões provisórias, eles são ali desmontáveis, e quando eles permitem a desmontagem e montagem com facilidade, eles conseguem permitir isso sem danificar a peça ou componente. Então, a união das rodas de automóvel por meio de parafuso, ele auxilia aí toda essa montagem e desmontagem. Aí, dentro desses parafusos, nós temos a rosca, a nossa rosca aí. É uma saliência do perfil que ela é helicoidal e ela serve aí de forma uniforme extrema internamente ao redor de uma superfície cilíndrica, e os parafusos são peças metálicas de vital importância na união e fixação dos mais diversos elementos de máquina. Então, como é que você tem formas aí também para padronizar as roscas, né? Elas são externas ou internas. E aí no início de cada um dos principais países, eles tinham seus padrões de rosca, porém depois da Segunda Guerra Mundial, que foram padronizadas na Inglaterra, no Canadá e nos Estados Unidos, e hoje se conhecem uma série de padrões, no caso dentro da norma, que é a UNS, então o padrão europeu, ele é definido pela norma ISO, tá? E a gente tem vários sistemas aí que utilizam ângulos de filete de rosca a 60 graus, tá? Nossos parafusos aí também ainda é formado aí por um corpo cilíndrico roscado e por uma cabeça que pode ser hexagonal e sextavada, tá? E aí ele pode ser quadrada ou redonda. Esses elementos de máquinas, eles são mais para vocês entenderem as características, né, dos parafusos, os pinos, eles vão ser os elementos de fixações móveis, as porcas vai ser aí de forma hexagonal, como eu falei, sextavada. E aí nós temos os rebites, que eles servem como elemento de fixação para a união aí permanente, tá? Ele tem forma aí de um corpo cilíndrico e é fabricado geralmente em alumínio, cobre ou latão. Aí você tem as roscas, as nossas roscas aí, ela tem todas essas roscas, os parafusos, principalmente aí essas formas padronizadas das roscas que eu falei devido aí a ONS e o padrão europeu da rosca, ele vai ser definido pela norma ISO. Então a rosca é um conjunto aí de filete e assim ela tem uma saliência aí helicoidal e que ela consegue aí tem uma consistência em uma superfície cilíndrica, tá? Ou cônica. Então tem outras formas de a gente representar essas roscas. Os elementos de apoio, que são os mancais, as buchas e os guias, serve como um elemento auxiliar, por isso que diz aí elementos de apoio. Eles são eixos de rolamento que são elementos girantes de máquina. Mancal, aí eles têm mancais aí de deslizamento e de rolamento. Aí tem as buchas. As buchas, elas são elementos que servem de apoio, todos eles, tá? Vão servir ali de apoio para que a gente consiga entender melhor essas características aí importantes desses elementos de máquinas, tá? Então, a gente vai passar aqui na primeira página novamente, e todos esses elementos de máquina, as montagens aí dos parafusos,
eles servem para auxiliar aí nessas categorias, tá? Então, todo o nosso parafuso com porca, tem o parafuso aí de prisioneiro, tem o parafuso Allen, que chamam, né? Que são os outros tipos de parafuso, de fundação farpado ou dentado, vocês vão encontrar muito. Os parafusos de travamento de alto atarrachante, tem vários tipos, tá? Então, você tem uma característica, né, uns elementos de máquinas aí de infinitas aplicações, tanto esses parafusos aí para pequenas montagens, para montagem aí mais que tem aí o filete, que são os perfis de roscas, né? Tem outros perfis de trapezoidal, redondo, os dentes de serra e vários tipos. Aí nós temos o que? Para selecionar, para trabalhar aí, vamos supor, com uma rosca, os tipos de roscas e parafuso, você tem que entender que ele tem o passo da rosca, o diâmetro maior do parafuso, tem o diâmetro menor do parafuso, tem o diâmetro aí efetivo, o ângulo do perfil, a folga, tá? E tem o diâmetro maior da porca, menor da porca, o diâmetro efetivo da porca e a altura do filete do parafuso e o raio de arredondamento aí da raiz do filete desses parafusos, tá? Então, a gente vai trabalhar muito com ângulo, as construções dele têm que ser de acordo com essas designações, né, da norma ISO, a designação aí do padrão americano, os ângulos de fabricação desses parafusos, e nós temos ainda os parafusos de potência, que eles são conhecidos como parafuso de avanço. Eles são usados aí para transformar o movimento rotacional em movimento linear, e em atuadores mecânicos, no caso, macacos de carro, máquinas operatrizes, tá? Por isso que dizem aí parafusos de potência. Este tipo de serviço, eles são utilizados parafusos de roscas reforçadas, dentre as quais a gente pode citar que são as roscas quadrada, dente de serra, redonda e trapezoidal. E a gente tem ainda, eu vou explicar, passar outro vídeo para vocês explicando a segunda etapa dos elementos de máquina.